Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vê aqui hoje é do canal da Gabi Xavier. Novo final de Shingeki que chocou os fãs. Páginas extras e fim. Bora ver então qual vai ser esse final aí que chocou tantos fãs. Eu ainda não ouvi falar sobre o assunto, mas não sei também se é algo canônico do Isayama. Eu ouvi falar que ele tentaria fazer um final alternativo, só que eu não sei se esse final seria para se encaixar quando o anime voltasse ou para algum tipo de final alternativo só para ficar um pouco mais legal, alguma coisa do tipo, como se fosse, poderia acontecer outra coisa se começasse dessa forma, como por exemplo acontece nos IFs de ReZero, né, que se ele tomasse uma rota diferente a partir de um momento que ele teve no anime, o autor escreveu formas de, digamos, onde ele chegaria tomando esse rumo. Vamos ver exatamente o que ela vai falar sobre isso. Se vocês estiverem gostando dos reactions do canal, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Play. Oi, eu sou a Gabi Xavier e finalmente chegou a hora. Temos as 8 páginas extras completas do final de Shingeki no Kyojin. Recentemente, no meu último vídeo, eu comentei 2 páginas extras que faziam parte desse material a mais depois do fim que a gente tinha visto do mangá de Shingeki no Kyojin. Esse vídeo comentando 2 páginas do final alternativo oficial de Shingeki tá nos cards e também vai estar na playlist, é só dar uma olhada lá. E hoje eu venho aqui porque depois de muitos rumores, depois de muita desinformação, depois de muita gente fazendo fanfic de loucuras, gritarias e pessoas enlouquecendo por rede afora, a gente tem as 6 outras páginas que o Isayama fez e sairão nesse último volume de Shingeki no Kyojin com tradução, porque tem coisa que tem fala aí. Vamos comentar sobre tudo o que aconteceu e eu diria que os problemas que existiam não foram corrigidos necessariamente com essas 8 páginas, mas o tom do final com certeza mudou e para uma galera piorou. Será que tá pior mesmo? Vamos comentar sobre tudo isso comigo? Óbvio que esse vídeo tem spoiler, só fica se você quiser. E se você quiser também ajudar este canal, inclusive, e aproveitar vários descontos, aqui embaixo na descrição você tem estampas como a que eu estou usando de Levi. Assim, cara, eu não vi esse primeiro vídeo dela, deve ser algum outro que ela deva ter comentado sobre o final de Shingeki. Mas como são as 2 primeiras páginas, e são 8 pelo que deu a entender, eu acho que não vai ter muito problema eu ver a partir da terceira, porque eu estou mais interessado como vai ser esse final. E eu acho que essas 8 páginas, por serem 8 páginas, não devem abordar só o final. Eu quero saber, por exemplo, principalmente ali o final, entendeu? Aquela parte do capítulo final que mudou tudo. Porque até ali próximo do final, são alguns detalhes que poderiam, sei lá, acontecer de uma forma até interessante. Só que o final em si, aquele último capítulo, foi um dos principais aí que estragou tudo. Eu acredito que não vai ter problema, porque eu acredito que se tem 8 capítulos, ele deve estar abordando um pouco antes, né? O que se desenrolou até certo momento pra ele fazer as conclusões. Ele não vai fazer tipo 8 capítulos de um só capítulo final, alguma coisa assim. A Ackerman exclusiva da minha lojinha. Tem também outras de Shingeki, de Hunter x Hunter, de Demon Slayer, outros animes e mangás aqui embaixo. Mas se quiserem que eu traga, só me comentem aí embaixo que eu vou trazer aqui pra vocês também essa parte anterior, caso não tenha visto não, porque eu não vi. Link loja.com.br/Gabi-Xavier. E na descrição também tem link de associado da Amazon, com vários descontos exclusivos de mangás e frete grátis também para quem é Prime. Então, clicando por esse link, comprando mangás ou qualquer coisa até 2 horas depois de clicar lá na Amazon, você me ajuda com uma pequena comissãozinha. Vamos lá? Para você se localizar, as primeiras 2 páginas extras estão logo depois que o Eren é derrotado e o Armin se coloca como, para o pessoal de Marley, aquele que matou Eren Yeager, ele, Armin, Arlet. Enquanto isso, a Mikasa tá indo embora no meio daquela névoa da morte do parasita, de tudo que aconteceu. Lembra que a névoa trouxe de volta alguns eldianos que morreram ao longo de toda essa jornada de dor e sofrimento? Então, um pedacinho dessa página em que o Armin se coloca como salvador de tudo para Marley é a Mikasa, dessa vez que não tinha no 139, olhando para alguém na névoa, que é Ymir Fritz. Não qualquer Ymir Fritz. Dessa vez Ymir Fritz aparece com olhos, com expressão e inclusive mais velha, pelo que parece a idade em que ela tinha quando morreu, quando se jogou na frente de seu marido que ela amava de forma tortuosa, e isso fica claro nesse capítulo. Então ali é a sua expressão real. Muito diferente do que a gente via da Emi nos caminhos, um espectro quase, mas bem. Mikasa ali segurando como um bebê a cabeça do Eren que acabou de morrer, que ela mesma, né, precisou arrancar. Ela vira pra Ymir e diz:
era você que ficava tentando falar comigo, né? Essa frase da Mikasa dá a entender que a Ymir era a causadora das suas dores de cabeça. A Ymir, ao longo de todo esse tempo, tentou mandar a mensagem para a Mikasa, talvez de que ela precisava se desligar do Eren, ou simplesmente uma mensagem sobre o fim de tudo, que ela era a pessoa, a chave para a própria Ymir se libertar dessa maldição e todo o ciclo de ódio não acabar, né? Porque não acabou e essas páginas provam isso. Mas sim, é uma fala solta, a gente ainda vai ter um guidebook que eu espero que traga mais respostas. Talvez as dores fossem pelo fato dela ser uma Ackerman, e mesmo que mesclada com sangue eldiano, não Ackerman, ela talvez tivesse dificuldade de receber qualquer mensagem, memória, aviso, mesmo da Ymir fundadora, porque Ackerman, né, tem aqueles bloqueios não tão explicados pelo Isayama, né, também. Bom, uma opinião pessoal, isso aqui é totalmente pessoal que eu vou falar, mas eu acho que, vamos supor que como ela mesmo disse, que muitos fãs não gostaram desse final aqui também. Eu acredito que deva ser muito difícil para um autor de um mangá saber o que realmente está bom e ruim dentro do que ele faz, pela opinião dos outros. E eu vou dizer o porquê. Porque é muito difícil as pessoas chegarem na tua frente e falar, cara, o que tu tá fazendo tá uma merda. Cara, isso daqui tá muito ruim, tu podia fazer melhor. Ainda mais quando tu é um cara conhecido, criando a porra de um mangá, um bagulho famoso que tá vendendo bastante. Eu imagino que todo mundo em volta dele deveria falar muito bem, todo mundo na volta dele deveria falar que ele faz um trabalho incrível. E todo mundo na internet que criticava ele, possivelmente ele só enxergava como hater. E por que eu tô falando isso? Isso é só uma opinião pessoal. Porque agora tá vendo aqui um destaque ainda na Mikasa. Mas a Mikasa, mano, a Mikasa é uma porcaria. Tu pode gostar da personagem, da aparência, sei lá, tu pode até ter um certo, sei lá, apego pela personagem. Mas, cara, a Mikasa não tem desenvolvimento algum para ela ter essa importância ou esse destaque nos capítulos finais. Para ela ir com a cabeça do Eren em braços. Pra Ymir agora, como tá nessa parte, nesse novo final aí, entrar em falar com ela. Ela não tem esse destaque, ela nunca teve. É uma personagem assim que ele quis colocar que parece que todo mundo falava bem, que tava em volta dele, falava assim, pô, cara, a Mikasa é muito massa, né, mano? Pô, Arkman, pá, tá louco, é forte, imagina ela quando tiver poder ali, tá louco, imagina lutando como Levi, os Arkman são foda, né? Aí do nada ele, então, Mikasa é legal, todo mundo gosta da Mikasa, porque realmente tem uma fanbase muito forte aí da Mikasa, vejo muita gente que gosta, tipo, eu não tenho nada contra a personagem, mas quando tu para analisar a personagem, ela é uma das personagens mais fracas do anime. Mas continuando, eu imagino esse tipo de situação acontecendo em volta dele e ele, o que eu vou colocar no final? Bom, ela toda a vida seguiu ele, ela fazia de tudo por ele, então no final ela vai estar com ele, com a cabeça dele, demonstrando o amor e etc. Mas são coisas que tiram o foco do final também, e ele continuar botando isso num final alternativo é uma coisa que faz eu acreditar mais ainda que tipo, o final vai ser ruim, tá ligado? Por causa que ele continua colocando coisas que não são interessantes. Eu acho que nenhum contexto destaque para Mikasa no último capítulo seria interessante. Se ele tivesse pelo menos começado a desenvolver um pouco melhor ela agora, nessa temporada, ou pelo menos no próximo agora, nessa virada de temporada, mas mano... Mikasa continua nesse diálogo que na verdade é um monólogo, porque Ymir, que nem tem língua, apenas olha com uma cara bem mais aliviada, e isso com certeza tá bem explícito. E Mikasa diz que Ymir teve um amor que foi muito sofrimento, que foi algo muito, como eu disse, tortuoso. Nossa, foi muito difícil você sentir isso durante tanto tempo, né? Sim, apesar de eu não achar que Isayama escreveu isso de uma maneira muito convincente ou clara para todos os leitores, o amor de Ymir era algo prejudicial para ela. Fez com que ela, inclusive, tomasse uma decisão em função dele, não dela, e isso desencadeou todo um futuro de dominação, de ódio, como a gente viu também. Há um paralelo muito grande, sim, desse sentimento que a Ymir tinha e o que a Mikasa tinha pelo Eren. E a Mikasa continua falando que as vidas que foram perdidas nunca serão recuperadas, mas graças a Ymir ter tido 3 filhas, que hoje, por consequência, numa cadeia evolutiva, uma cadeia de reprodução, a Mikasa está ali e dá a entender, portanto, que a Mikasa é grata a Ymir pela sua existência, pela sua experiência, pelo que ela viveu, talvez pelo que ela
amou. Algo que pode confundir um pouco é que durante essa fala da Mikasa, a gente vê uma cena que não foi o que aconteceu. Num pequeno quadrinho, como se a Ymir pensasse no que ela deveria, no que ela gostaria de ter feito, ou o que ela teria feito se tivesse agido como a Mikasa fez nesse fim com o Eren, era não ter salvo Fritz. Era ter abraçado as suas 3 filhas, vivido com elas, priorizado essa existência, esse amor do que aquele outro. Não foi isso que aconteceu. É claro que a gente até brincou na época que estavam saindo os spoilers e tinha esse quadro solto da Ymir não salvando o Rei Fritz. Eu fiz todo um videozinho desenhando de uma forma péssima, dizendo, e se agora então ele tá falando que numa linha do tempo a Ymir agora sabe o que ela tinha que ter feito e aí ela... complicações e loucuras que a gente pode pensar, porque somos livres, mas a verdade é que, lendo agora com o contexto, eu acho, já dessa vez, que na verdade foi apenas uma ilustração do que ela deveria ter feito, ou do que ela teria feito, como eu disse, se tivesse agido como a Mikasa agiu. Ymir, assim como todos os outros, vai embora enquanto a Mikasa diz adeus Ymir, mas dá a entender que a maldição titã não acabou para sempre. Porque agora a gente precisa pular para as 4 últimas páginas extras. Essas estão logo após o fim que a gente viu no 139 originalmente. Depois que a Mikasa encontra Eren Pombo que puxa o seu cachecol, a gente tem um time skip. Sim, a Mikasa casou. Muitas pessoas na internet ficaram revoltadas porque não fazia sentido como a Mikasa, que ama o Eren mais que tudo, se casou. E gente, vamos lá. Primeiro, que é muito simbólico, embora eu, de novo, não ache que o Isayama construiu isso tão bem, que a Mikasa precisava se desvincular um pouco dessa obsessão. É que acontece, o símbolo que eu percebo que a Gabi tá falando é como ela mesmo diz. Ele precisava ter construído isso pra galera perceber e achar necessário a existência desse casamento, por exemplo. Mas ele não construiu. É a mesma coisa do que eu falei ali na minha opinião pessoal. Ele teria que ter construído muitas coisas na Mikasa para colocar ela com esse papel no final de tudo, entendeu? E eu acho que ele não tenho certeza que ele não construiu, e não só nela, né? Vai em várias situações ali que aconteceram. Ou pelo menos colocar à frente desse amor coisas mais importantes, altruísmo, maior do que apenas... É que nem, por exemplo, a morte da Garota Batata, né? Cara, assim, eu lógico, sou daquela pessoa que fica tipo zoando, falando mal da Gabi e tudo mais, mas mano, sendo sincero, não teve emoção nenhuma. Eu não senti nada pela morte dela. Nada, exatamente nada pela morte dela. Mas serviu pra ele desenvolver futuramente um pouco a ligação ali por causa da morte dela, influenciou naquela guria que ela tinha salvado, depois a Gabi conheceu a guria, etc, como vocês já sabem. Mas influenciou também ali um pouco do que a galera dentro da equipe dela pensava, etc. Mas não teve desenvolvimento pra te sentir apego pela personagem quando ela morreu. E muitos personagens realmente não tiveram. Uma vez eu assisti um vídeo de um cara comentando sobre isso, não me lembro quem foi, e eu discordei. Por causa que eu gostava bastante dos personagens. Mas por quê? Por que eu gostava dos personagens? Porque eu tava acompanhando o anime seguido. Quando eu corrigi esse vídeo, eu tinha acompanhado o anime todo, corrido, todo. Porque eu tinha começado a assistir fazia pouco tempo. E eu tava legal, tipo, tava de certo modo apegado a alguns personagens que o cara disse que não. Mas acabou que, com o passar do tempo, que eu esperei todo esse tempo pra próxima temporada, e a temporada começou, eu percebi que na verdade o único apego que eu tinha é porque eu tava assistindo em sequência. Porque quando eu assisti a última temporada, eu percebi, cara, nem sei quem é esse cara. Nem sei qual a importância dele, tá ligado? Os únicos personagens ali que eu tinha algum apego era o Levi, era o... ele de certo modo, porque o protagonista tem sempre seu destaque aqui ali, a mudança drástica agora nessa última temporada. Eu gostava bastante ali me esqueci do nome dela, que virou líder depois que o Erwin morreu. Gostava dela e um pouquinho os outros ali, mas a maioria não. Apenas o seu sentimento e desejo em relação ao Eren, portanto faz sentido que ela, que tomou a decisão de colocar um ponto final naquilo que o próprio Eren estava fazendo, que também trazia sentimentos e infelicidades para ele de certa maneira, e produzia danos para o mundo, quando ela fez isso, ela aceitou que viveria sem ele. A gente vê nessa página extra que a Mikasa casou, ela está de novo em frente à árvore que ela enterrou o Eren, tem a lápidezinha da pessoa mais amada, ela continua visitando, ela está claramente com o marido, com criança, ela continuou a vida, mas ela continua aparentemente utilizando o cachecol até o fim, até o último instante. E portanto ela continuou com aquele vínculo
vínculo, mas conseguiu continuar. Nada mais justo que a pessoa continue. Ah, então significa que ela tem que casar para ser livre? Não, significa que ela pode fazer a escolha que ela quiser a partir do momento em que ela tá sozinha, mas ela não esqueceu o Eren. Ela visita o Eren no começo dessa página extra com o seu marido, que de costas pode parecer o Jean? Pode, mas isso aí você vai confirmar no guidebook. Deu ali muito pano pra teorias, parece mesmo o Jean de costas, ou pra alguns parece só o fazendeiro da Historia, escolhendo todas as pessoas que o fandom queria que ficasse com o Eren. Bem, seja quem for, não é importante. O segredo aqui é a gente interpretar que a Mikasa seguiu, ela é importante sim, é importante sim. Porque vai que é um melhor amigo aí do Eren. pode ser feliz independente do amor dela, que pelo visto não passou. Detalhes importantes. A árvore que ela colocou a lápide do Eren está maior e as raízes começam a envolver essa lápide. Isso é um detalhe importante pra gente entender a progressão, porque daqui pra frente não há qualquer fala. E agora a gente vai acompanhar mais algumas cenas centradas nessa mesma árvore com Shingan-Shiná no fundo, né? Porque essa árvore ficava em Shingan-Shiná. Mikasa viveu em Parades, Mikasa casou, teve família, provavelmente teve netos, e ela continuou visitando o túmulo do Eren durante esse tempo. Parades ao fundo continuou crescendo, se desenvolvendo, a arquitetura foi ficando progressivamente mais moderna, e no momento em que a gente vê a Mikasa já idosa, saindo de uma cadeira de rodas, usando para andar uma muleta para chegar até o túmulo do Eren, mesmo idosa e Será que não é o Levi, na verdade, saindo da cadeira de roda e com cabelo grande? mais uma vez entregar uma flor. Intrigante. Ao fundo, Parades parece algo como talvez os anos 50, não sei dizer, não sei muito sobre arquitetura, mas não é algo moderno. Os edifícios estão inclusive sendo construídos, a gente vê aquilo crescendo, né? Parades se desenvolvendo, a guerra não chegou ali, mas 20% do mundo ainda continuou existindo depois do que o Eren fez. Esse momento em que a Mikasa idosa, junto com a família, vai entregar uma última flor no túmulo do Eren. A árvore está muito maior, nós quase não vemos a lápide e, de novo, Parades ao fundo está sendo construída. Eu não sei se a Mikasa ficava contando na lareira, sentada para os seus filhos e netos e maridos sobre o Eren, mas a verdade é que teve excursão da família até o fim. O que acontece depois? Mikasa aparece num quadro bem pequeno, simbólico, mas claramente já falecida. Idosa, obviamente, ainda usando o seu cachecol, deitada, descansando em paz. O que aconteceu depois da sua morte, mais um time skip nas páginas extras. Uma coisa interessante, que, cara, eu tô agora meio que maquinando aqui na minha cabeça. Na verdade, isso daí não é uma mudança do final anterior, é um adicional, são páginas extras mesmo, eu não tinha percebido isso. Então, tipo, adicionais depois de tudo que a gente viu. Não teve a mudança, teve adicionais. E algumas cenas ali que o Isayama acabou adicionando porque ele achou que poderia ser interessante, pelo que eu entender. Ou talvez esses 2 capítulos que eu não vi tinham algumas mudanças a mais. Parades agora aparece com prédios bem mais modernos, ou seja, não eram sequer os prédios. Porque, por exemplo, o centro eu já comecei a perceber faz algum tempo, só que eu tava pensando, não, ele vai desenvolver um pouquinho mais. Só que o vídeo dela é longo e tem muita coisa ainda pra ela falar. E já tá desenvolvendo muita coisa, tipo, olha como tá as cidades crescendo, ela já tá velha, então, tipo, isso daí tá muito além do que acabou o mangá. Que estavam sendo construídos quando a Mikasa estava quase morrendo. Tivemos mais um pulo de anos consideráveis até que, nesse painel, sim, Parades está sendo atacada por tanques, por caças, e Parades está sendo destruída. É claro que dá pra dizer que, será que eles atacaram Parades inteira, apenas Shingan-Shiná, mas eu duvido muito que uma movimentação do mundo pra atacar aqueles Eldianos, porque como que a gente vai saber se esses caras não têm titãs de novo, não vão destruir o mundo inteiro ou que sobrou deles, né? Eu duvido que isso aconteceria apenas pra dar um sinal. Ou Isayama deixou livre interpretação até esse momento, e eu acho que Parades foi amplamente ali atacada. O que a gente vê em seguida em... Bom, eu espero que ele explique, porque ou ele tá tentando fazer parecer, adicionar situações para parecer que o Só Ymir sabe também foi uma situação de deixar que as pessoas imaginem.
Eu não aceito se deixar que as pessoas imaginem, não. E Xingashiná de novo, porque o foco é Xingashiná e a árvore, a gente entende porque depois, são destroços. É claro que Parades também tinha cidade subterrânea, mesmo numa guerra que acaba com o território, ainda assim podem haver sobreviventes e existe um sobrevivente no mínimo, né? Uma criança, mais um time skip. A gente não sabe quanto tempo se passou, mas depois que Parades foi aniquilada por algumas nações que conseguiram se recuperar por séculos, pelo que a gente pode entender, no mínimo 100 anos aí, né, da Mikasa envelhecer, morrer, passar tempo para descrescer e aí sim tudo acontecer. Aí surge um garoto que parece vir de dentro. Depende da economia, né, porque tem alguns países aí no mundo que em semanas levanta uma cidade depois de tsunamis e terremotos. De Xingashiná. Talvez desses sobreviventes que ficaram na cidade subterrânea ou que conseguiram viver ainda apesar da guerra de alguma forma, ele tá todo equipado sozinho com o cachorro, vibe to your eternity, talvez. Ele tá com um mochilão, com equipamentos, a calça dele me lembra o trançado de alguma forma. Não sei porquê, pelo menos na versão preto e branca, a calça da própria tropa, mas eu acho que no máximo é easter egg ou referências estéticas que o Isayama manteve, com uma bengala e a criança que não tem rosto, porque na minha opinião pode ser qualquer um, se aproxima de uma árvore imensa. A árvore em que o Eren foi enterrado agora é gigantesca, muito parecida com a árvore que há mais de 2.000 anos, bem mais de 2.000 anos atrás. Agora eu acredito que passou um tempo. Desconhecida, ninguém, escrava, caiu sem querer e começou toda essa história. Pra mim, se essa árvore cresceu de uma maneira absurda, justo onde o Eren, que tinha o parasita, foi enterrado, isso significa que a maldição, de maneira metafísica, né, os caminhos, morreram com a Ymir. Eu fiz uma teoria de que os caminhos em si, eles eram muito atrelados à existência da Ymir Fritz, e o parasita e poderes titãs era uma coisa diferente, a combinação dos dois dava o boom que dava, mas se o parasita é, acima de tudo, uma existência corpórea, biológica, física, então se existe um pouquinho do seu código genético, sei lá, eu aqui de humanas tentando teorizar, que ficou ali naquela cabeça do Eren, que foi enterrado nas raízes dessa árvore, pode ser que essa raiz da árvore adquira de alguma maneira características parecidas ou bem iguais àquela lá do início da origem dos titãs. Algumas pessoas teorizam ou desejam que esse seja um filho, neto da Mikasa. Primeiro a gente tem que entender que neto não dá, porque os netos da Mikasa já existiam no momento em que ela era idosa, quase morrendo, e os prédios de Parades nem esses destruídos eram, então seus netos já envelheceram, talvez já morreram, já tiveram filhos que talvez morreram, mas ainda que fosse um descendente da linhagem da Mikasa, me pergunto se alguém que tem o sangue Ackerman, mesmo que misturado, assim como a Mikasa tinha misturado também, se transformaria em titã. Entende? Mesmo que vocês queiram e fiquem teorizando, já tem gente lá no grupo, os apoiadores falando, ai, não sei o que, de Shingeki Shippuden, não dá pra ser. Eren, porque não tem nenhum descendente vivo, e também Mikasa, que se tem descendente vivo, se for esse, vai cair, o parasita vai encostar e vai falar, não deu em nada, no máximo produz um Ackerman fortão, talvez. Mas pra mim, não importa quem é esse garoto, porque como eu disse, assim como Ymir Fritz há mais de 2.000 anos atrás, o que pra mim representa esse final, sem palavras, sem nada escrito, sem nenhum pensamento, sem um nome pra esse garoto, é que tudo pode acontecer de novo. Porque o centro do problema, a raiz do problema, do ciclo de ódio não foi resolvida. Você não resolve tentando aniquilar todas as pessoas, você não resolve com mais ódio. Essas pessoas que aniquilaram Parades não resolveram o problema, porque esse garoto qualquer um eudiano, que não pode ser Ackerman para o ciclo continuar com titãs, ele pode cair ali, ele nasceu na destruição, ele ganha um poder de titãs e pode continuar com o ciclo de vingança, se vingando daqueles que atacaram sua família, seu país, que ele nem sabia o que fez de errado, porque por séculos viveram em paz, vide vida da Mikasa. Então, pra mim, no geral, o plano do Eren conseguiu ali ganhar anos de vida para os seus amigos que sobreviveram, porque vários morreram, né, da tropa, esquadrão que lutou do lado dele, que o defendeu, inclusive, né, vide Han, de todos os outros, mas o seu plano conseguiu uma sobrevida para as pessoas de Parades que restaram durante alguns séculos, pelo que a gente pôde ver. Olha, uma coisa interessante que eu percebi é que esse garoto que tá chegando ali, ele tá com
se eu vi certo ali, porque eu só parei pra prestar atenção nessa situação, recenzinha quando apareceu uma imagem. Ele tá com um pedaço de pau na mão e acho que com um cachorrinho. Eu vou ver a imagem melhor agora, eu vou confirmar isso que eu vou dizer agora. Mas isso dá a entender pra mim, interpretação, que parece que ele vem de longe pra ir nesse lugar. Ou seja, pode ser que ele não seja uma pessoa desse lugar. Ele pode, por algum motivo que o autor ou vai deixar entre linhas ou ele vai explicar depois. Eu não sei se vai ter alguma explicação além desses 8 capítulos, na real, mas supondo-se que ele pode ter vindo de longe. Isso pode dar a entender que ele não é alguém desse país, que ele é do outro lado, que ele foi fazer alguma coisa, por algum motivo. A partir disso, maldição titã, a existência daquele ciclo titã da sua geração, acabou. Mas o problema continuou ali, até mesmo atrelado ao seu corpo, pelo que a gente viu, e pode continuar porque o ódio no mundo permanece. Quantos séculos foram necessários para as outras nações se desenvolverem e atacarem Parades com força? Eu não sei, Isayama não precisou, mas era óbvio que isso aconteceria, isso estava na carta da Historia. Aí as pessoas podem dizer, mas e se o Eren tivesse massacrado o mundo inteiro? Se a gente consegue entender que a mensagem dessa história é que no âmago do ser humano há essa vontade, necessidade, seja por ambição, porque é maior que o outro, porque é egoísta, por qualquer motivo, no ser humano, eudiano ou não, há essa vontade de guerrear, de ser maior. E durante o período de domínio dos eudianos, em que eles eram os maiorais, donos de titãs, existiram guerras entre as famílias, porque mesmo que sobrassem só os eudianos dentro da ilha, eventualmente existiria guerra. Para mim, essa é a mensagem de Shingeki no Kyojin. Eu acho que os problemas que existiram na finalização não são apagados com isso, né? Os furos, incoerências, de construção de personagens principalmente. Fala do Armin, coisas assim, nós só saberemos se foram minimamente corrigidas com o lançamento do volume em si, né? Ou do capítulo em si, pra gente ver se teve alteração de falas em outras páginas, mas com as páginas extras, essas 6, né, em especial, eu pelo menos fiquei satisfeita que o Isayama voltou pra mensagem, ou deixou um pouco mais clara a mensagem que era a mensagem de Shingeki no Kyojin desde o início. Eu concordo com ele que ele tinha um tema muito denso nas suas mãos que talvez ele não soube manejar. Às vezes é melhor explicar um pouquinho mais, principalmente se o tema deixa pontas para interpretações um pouquinho tortas. Então não é perfeito, mas de certa forma, diferente de muitas pessoas que acham que ele destruiu o fim mais ainda e piorou o que não dava para piorar, eu acho que não. No mínimo não mudou nada, mas pra mim deu um pouquinho mais daquela sensação de ok, tô lendo Shingeki no Kyojin. Eu sempre falei que pra mim a história ela tinha que terminar com a maldição dos titãs pra resolver tudo. Mas muito eventualmente eu até colocava e falava, mas se não terminar significa que o ciclo de ódio não tem fim, e essa é a mensagem. É isso. Esse sim é um fim um pouquinho mais caótico, né? Ele não teve coragem de fazer isso enquanto os personagens que o pessoal conhecia estavam vivos, portanto... Agora eu tô com dúvida, porque eu me esqueci de perceber na hora que abriu a imagem, não sei se ele tá com um pedaço de pau na mão ou é só a cordinha da colher do cachorro. Armin, Anne, todo mundo viveu, morreu, Ragnar e acabou. E séculos depois, aí sim, ele aniquilou o resto de Parades e provou que não dá pra ser tão doce assim se a fonte do problema não for resolvida. Será que ele vai continuar uma nova história com esse garoto misterioso? Acho que não tem necessidade. Ele disse que só quer fazer ou uma nova comédia ou a sua sauna, e eu acho que tem que ser isso mesmo. Shingeki já deu o que tinha que dar, os ciclos só se repetiriam, né? É um final pessimista? É um final amargo? Mas ele deu um acalentinho e um romance nas páginas anteriores para o pessoal tentar achar um equilíbrio nisso, né? Mas quero saber o que vocês acharam desse final, se vocês ficaram mais insatisfeitos ou satisfeitos. Eu, particularmente, estou um pouco mais tranquila, mas ainda tenho muito o que falar. Vai sair entrevista gigantesca ainda com Isayama, vamos ver se ele preenche algumas pontas e dúvidas nossas nesse momento. Guidebook, ou guia de personagens e do universo também atualizado, sairá em breve quando tivermos todos esses materiais, mudanças eventuais na tradução, nas falas. Quando sair o volume final, eu volto e a gente continua nessa novela de comentar capítulo final de Shingeki no Kyojin. Espero que depois de tantos rumores e fake news e coisas distorcidas pela internet eu tenha ajudado vocês com o meu jeitinho de falar demais sobre pouca coisa. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau! Vou trabalhar assim. Essa é a linha que a gente tá vendo.
E aqui é o ponto que tudo poderia mudar, e aqui é onde tudo acabou. Aqui tem o estrondo, tem o boom, e tudo que a gente viu. E aqui tem a Ymir recebendo a lança. Pronto. E aí tudo acontece, porque ela salvou o rei, ele continuou com o plano de dominação, as filhas comeram ela e blá, 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 tudo continuou, porque era desejo do rei, principalmente, que eles dominassem o mundo. Tá. E aí, nesse ponto aqui, depois do estrondo, ela viu a Mikasa matando o próprio amor e seguindo em frente porque era necessário. E essa foi a inspiração que ela precisava. A partir desse ponto aqui, se cria uma nova linha do tempo, porque, teoricamente, a viagem de pensamento no tempo já é permitida nesse universo porque tem a coordenada, né? Só que numa linha de raciocínio tipo Steins Gate, ela não vai, se ela manda a mensagem para o passado e muda alguma coisa, não é na mesma linha. Isso vai influenciar num passado diferente numa nova linha, uma linha B. Que a Ymir sobrevive, não salva o rei Fritz e fica feliz com suas filhas até morrer, talvez sem nem usar o poder de Titã, não sei. E nada disso tudo acontece porque não tem a sucessão dos 9, os caminhos não são criados e aquela palhaçada toda não acontece. Só que aí a gente não tem a menor noção, na verdade, do que aconteceria aqui pra frente se isso fosse real, porque a gente não sabe, né? Tô chutando que isso aqui não aconteceria, mas e o parasita, né? O bichão doidão lá, ele fica de boa, ele morre com a Ymir? Talvez, porque ela não tem o desejo de sobrevivência como o Eren tem. E aí viram teorias, né? Especulações. E é isso. Talvez. Ou talvez seja igual a Nath falou, e seja apenas um... Ela deveria ter feito isso. E não fez. Maneiro, maneiro. Maneiro, galera. Gostei bastante desse adicional aí que ele colocou. Realmente parece que é um a mais do que teve até o 139. Eu achei, olha, dentro da minha opinião sincera, eu achei que melhorou, mas eu achei que melhorou porque deu a sensação, e não diretamente porque trouxe o que deveria, mas que deu a sensação de, como a própria Gabi falou, da gente estar imerso de novo do que é o Shingeki no Kyojin, diferente do que foi aquele último capítulo e aquele final. Porque aquele final foi uma... Não só o final, mas uns capítulos anteriores também já demonstravam uma mudança muito drástica no pensamento do Eren ali, do que realmente ele acreditava, o que ele estava fazendo, da linha do tempo, da viagem no tempo e todas as coisas ali. É uma coisa que deu uma mudança muito drástica e acabou que a galera meio que começou a sair de dentro do clima de Shingeki no Kyojin, e acho que por ali ser o final, ficou muito essa memória na cabeça, porque foi a última coisa que tu viu. E agora ele trouxe uma coisa que acho que todo mundo queria, pelo menos um pouco, ver o que aconteceu depois disso. Eu acho que muitas dessas coisas que ele colocou, talvez sejam coisas que ele queria que fossem interpretadas pelas pessoas que assistiram. Eu não sou muito desse papo de aceitar esse tipo de interpretação quando não é muito bem feito. Eu achei que ele não fez bem feito, mas eu acho que é o que ele queria. Então ele querendo que essas coisas fossem interpretadas, ele vendo que as pessoas não conseguiram, ou que ele não conseguiu passar ou transmitir da forma que ele queria, ele resolveu trazer isso nessas páginas adicionais. Uma coisa que eu me questionei agora no final, enquanto ela mostrava a linha do tempo, é que eu pensei, o Eren ganhou a habilidade lá do tempo e tal, que ele conseguia ver o futuro e tal, e tudo que ele fez foi para ser de acordo com como ele queria, para que tudo acontecesse e chegasse naquele final. O futuro, ele não viu o futuro e simplesmente seguiu em frente. Ele viu o futuro e ele fez tudo da forma que ele queria para chegar naquele momento. Mas aí eu me questiono agora. Ele trouxe páginas adicionais que falam mais do que a gente já viu. Mas o Eren não podia ter visto um futuro melhor? Que futuro merda que ele viu mesmo aí? Foi um futuro muito idiota, cara. Depois disso daí, ele podia ter visto muito mais além, uma parada muito mais adiante, tá ligado? Já que ele poderia ver mais adiante. Ele não poderia ver até o momento que ele morreu, porque ele morreu no momento que ele queria morrer. Porque até aquele momento ele marcou tudo da forma que ele entenderia que seria, ele sabia que tudo isso aconteceria. Então, tipo, que futuro merda. Bom, tem um negócio ali do gurizinho que eu já comentei, que pode ser alguém que vem de longe, não sei dizer quem poderia ser, mas é interessante, realmente. Eu não acho que a função dos prédios me deixa encucado sobre se ele realmente
se já faz tantas gerações, né, que passou pra ele estar ali, a Mikasa já morreu há tanto tempo, mas a árvore me traz essa sensação. Digo por isso pelos prédios, porque nos próprios animes a gente vê bastante, eu não posso levar tanto a realidade pra dentro de um anime, mas muitos animes mostram essa representação de tipo, lugares destruídos, em seguida, semanas, meses estão reconstruídos, ou até poucos anos, entende? Ou até no nosso mundo, caso eu fosse levar para esse tipo de exemplo, muitos países aí bem evoluídos que tem desastres naturais que destroem todo o país, ou cidades grandes, gigantes, e em semanas ou meses eles já reconstroem tudo de novo e levantam. Mas na questão da árvore eu consegui entender essa representação, porque na árvore eu vi que realmente ela cresceu muito no momento que aquela criança chegou ali, diferente de quando a Mikasa estava lá. Bem interessante, gostaria de saber também quem ficou com a Mikasa. É isso aí, galera, gostei bastante, achei bem legal essa mudança, porque trouxe a imersão de novo do que é Shingeki, mas eu achei que foram coisas realmente bem vagas, tá ligado? Tipo, essa parada de a gente ver a evolução do mundo, a gente vê a Mikasa lá de novo, a gente vê a árvore, são coisas bem simples, mas que ficaram legais porque trouxeram a imersão de novo. Comentei o que vocês acharam dessa mudança, se tiverem alguma dúvida comentei aí também, espero que vocês gostaram desse vídeo, se gostaram não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações e até a próxima. Falou!